Prometeram que a 7ª temporada de Black Mirror voltaria à essência da série e esse primeiro episódio foi promissor nesse sentido. Ao dar play nesse primeiro episódio, não tinha como a gente imaginar o final melancólico que ele teria, e isso é Black Mirror. Mas uma frase dita pela Amanda momentos antes de morrer revela o real significado daquela cena, e aqui nesse vídeo comentaremos esse episódio com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar de Black Mirror. Eu amo Black Mirror, eu amo ficção científica, como vocês inscritos aqui do canal já sabem, e eu pretendo fazer vídeo comentando todos os episódios dessa 7ª temporada se vocês acharem uma boa ideia. Mas se você tá chegando no meu canal através desse vídeo, prazer, meu nome é Matheus, aqui a gente fala bastante de séries e filmes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço pra você se inscrever no canal, por favor, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação também para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você já é inscrito aqui no canal, eu peço para você me seguir no Instagram para você me dar uma força por lá também. Eu adorei esse episódio. Esse episódio tem críticas muito atuais e muito pertinentes. Sim, o episódio critica a forma como os serviços de streaming estão sempre lançando planos novos e aumentando seus preços, mas a crítica vai muito mais além disso. Há um motivo para esse episódio se passar nos Estados Unidos. O título desse episódio é Pessoas Comuns, e pessoas comuns dos Estados Unidos não podem pagar pelos seus planos de saúde. O episódio também fala sobre o peso físico e emocional que cuidadores, pessoas que têm parentes com doenças crônicas carregam, e o episódio faz uma crítica ao capitalismo também. Chegou um momento no episódio onde a Amanda dormia 16 horas por dia para que os ricos pudessem aproveitar as suas vidas. Quando a rede começou a ficar superlotada, a forma que a empresa resolveu contornar esse problema foi fazer as pessoas que pagavam pouco dormir muito, para as pessoas que assinavam o plano Rivermind Lux pudessem ficar acordadas o quanto quisessem. E como se não bastasse tudo isso, o episódio ainda arrumou tempo para fazer crítica à forma como que a religião faz muitas mulheres ficarem presas a relacionamentos tóxicos e abusivos. Quando o aluno da Amanda conta para ela, né, que a mãe dele tá pensando em fugir porque o pai fica muito bravo, ela solta um anúncio ali dizendo como que as famílias devem ficar unidas sob a luz de Cristo, e isso é muito real. Real que a religião faz muitas mulheres ficarem em relacionamentos assim por conta da crença dela, não que é real que isso deve acontecer, tá? Não me entendam mal. Mas enfim, esse episódio eu gostei muito. Foi um episódio muito Black Mirror, com um final muito melancólico. Mas vamos lá, Mike e Amanda eram pessoas comuns. Mike era um operário numa fábrica e Amanda, ela era professora do jardim de infância. Amanda descobre ali um câncer cerebral e eles são apresentados a uma nova tecnologia que promete fazer um clone do tecido em que o câncer está afetando, remover o câncer, né, e o cérebro da pessoa junto, e substituir essa parte faltante com o tecido clonado. Para aumentar a adesão inicial, a empresa arcou com todos os custos da cirurgia. E o que a Amanda precisava fazer para manter uma vida normal era pagar, né, a taxa de $300 por mês para a inscrição no servidor. E não foi isso que os serviços de streaming fizeram quando chegaram? Inicialmente, assinar um serviço de streaming valia muito a pena, era muito barato. Os serviços de streaming estavam precisando de adesão, eles queriam que as pessoas assinassem. E depois que a gente assinou, depois que a gente foi educado a depender dos streamings, depois que entrar dentro de um serviço de streaming e assistir alguma coisa todo dia se tornou algo comum nas nossas vidas, pelo menos é muito comum na minha, os streamings foram lá e aumentaram seus preços. A Rivermind fez exatamente a mesma coisa. A Amanda fez a cirurgia dela em setembro e só 9 meses depois, né, em junho do ano seguinte, foi lançado o Rivermind Plus, e aí é isso. Ela precisaria pagar agora $800, $500 a mais do que ela pagava se ela quiser simplesmente sair da cidade. E pior, com o lançamento do plano Plus, o plano padrão começou a correr anúncios, igualzinho os serviços de streaming fizeram. Então assim, se você quiser ter o mesmo serviço que você já tinha antes, você vai ter que pagar mais. Ou pague mais, ou fique aí assistindo anúncios. No caso da Amanda, fique aí fazendo os anúncios. Mas para Amanda, tudo isso foi muito pior, porque com mais gente utilizando o produto Rivermind, a rede foi ficando cada vez mais sobrecarregada, e para isso os usuários do plano padrão foram ainda mais penalizados, dormindo muito mais do que eles dormiam antes. Amanda precisava literalmente pagar aluguel para viver, e é basicamente isso que acontece com pessoas portadoras de doenças crônicas nos Estados Unidos. Os medicamentos são uma fortuna, as empresas farmacêuticas lucram mais a cada ano, os tratamentos médicos são extremamente caros, mas você precisa pagar, porque se você não tiver dinheiro para pagar por tudo isso, você não vai ter qualidade de vida. É uma crítica ao capitalismo. Quem puder pagar por todos esses serviços incríveis vai ter uma vida igualmente incrível, e quem não puder pagar vai ser
penalizado. É culpa da Amanda carregar essa doença crônica? Não. E no final de tudo, né, o peso disso tudo cai nas costas dela, mas cai também e mais ainda nas costas do marido dela, o Frank. E isso é muito real, sabe? Parceiros de pessoas que possuem doenças crônicas ou pessoas que precisam de atenção constante carregam um mundo nas costas. E essa relação pode ser, né, de marido e mulher, pode ser, por exemplo, de um filho tomando conta do seu pai idoso, e eu não estou dizendo que isso não deve acontecer, sabe? As pessoas tomam conta dos seus cônjuges, dos seus pais, dos seus avós, por amor que eles têm por essas pessoas, assim como o amor que o Frank teve pela Amanda aqui nesse episódio. O cara dormia pouco, fazia hora extra todos os dias, chegou um momento que ele teve que fazer hora extra todos os dias da semana. Teve uma vez que ele acordou, sua esposa estava dormindo, ele foi trabalhar e quando ele chegou do trabalho, sua esposa já estava dormindo de novo, ou seja, ele nem chegou a ver a esposa. Ele estava estressado, ele estava sobrecarregado, mas ele se manteve ali por amor a ela. E isso acontece na vida real também, sabe? Na relação de filhos tomando conta dos seus pais idosos ou até mulheres tomando conta dos seus maridos doentes. Eles fazem isso por amor, mas ainda assim é extremamente desgastante. Ainda assim é extremamente cansativo para essas pessoas e a gente precisa olhar para essas pessoas com compaixão e com empatia também, sabe? Na vida real, se o Franklin falasse que está cansado, as pessoas o julgariam ao invés de acolhê-lo. Se você vê aí uma pessoa, uma filha que toma conta da mãe idosa, do pai idoso, falar que está cansado, você não vai falar, nossa, mas é seu pai, você tem que cuidar do seu pai. E ninguém está dizendo que não, sabe? O Frank, ele continuou cuidando da sua esposa, ele continuou se sacrificando pela esposa, mas ele tem direito de estar cansado porque ele estava cansado. Ninguém está dizendo que ele vai abandonar a esposa à própria sorte, mas essas pessoas, né, cuidadores, também precisam de cuidados. E eu achei muito inteligente a forma como a série abordou isso, porque abordou tudo isso de uma forma muito sutil. Frank amou tanto sua esposa que ele começou a fazer lives se humilhando para conseguir bancar o tratamento dela. E essa foi a parte menos realista do episódio, porque na vida real é difícil, né, a gente ver um homem fazer tudo isso para cuidar da sua mulher. Geralmente é o contrário, a mulher que cuida do homem, porque quando é uma mulher numa situação dessa de cama, numa doença crônica, o cara larga ela e vai arrumar outra. Mas o Frank não, ele ficou ali. Ele arrancou o próprio dente, ele colocou a sua língua na ratoeira, ele expôs o seu rosto para um monte de pessoas sádicas que gostam de ver o sofrimento alheio. Tudo isso porque ele precisava dar mais qualidade de vida para sua esposa. Ele poderia ter sugerido para ela que ela se juntasse a ele, né, na live do Dandames, que eles se revezassem ali se humilhando, porque afinal de contas ele estava passando por tudo aquilo para bancar o tratamento dela. Mas não, ele a amou tanto que mesmo ele estando no seu momento mais miserável, ele a protegeu. E o Dandames foi o que acabou causando a sua demissão, porque depois de expor o seu rosto, ele acabou, né, brigando com um rapaz lá no trabalho e isso causou a sua demissão. Agora, com a demissão dele, ele não teria como pagar mais pelo plano Plus do Rivermind, e sem o plano Plus do Rivermind, a esposa dele ficaria falando anúncios o tempo todo, o que significa que ela não poderia mais trabalhar com crianças. E agora? Vemos o resultado disso um ano depois. O episódio dá ali um salto temporal e a gente vê que, após um ano, a Amanda, ela passa a maior parte do seu tempo dormindo e quando ela está acordada, ela fica repetindo o tempo todo aqueles anúncios sempre que ela tem uma oportunidade. A vida da Amanda se tornou uma vida miserável. Dorme o tempo todo, é um sono que você não descansa, você não tem sonhos, é como se você apenas apagasse, como se você desmaiasse e quando você está acordada, você acaba apagando também porque você fica repetindo anúncios o tempo todo. Ela não vivia mais, sabe? Ela estava sendo infeliz. Agora, imagina se a Amanda fosse rica. Ela só estava infeliz porque ela era pobre. Infelizmente, essa é a realidade, porque se eles fossem uma família rica, eles estariam vivendo super felizes, aproveitando todos os benefícios que o Rivermind Lux tem para oferecer. Quem não gostaria de conseguir controlar o humor, as sensações, a felicidade e ainda ter habilidades físicas que nunca teve antes? E nesse contexto que a Amanda decide que chegou a hora dela, é hora dela partir. Frank consegue comprar para ela 30 minutos de Rivermind Lux para que ela possa ser feliz, para que ela possa desfrutar os seus últimos minutos de vida, e a frase que ela diz para ele ali minutos antes de morrer é o que faz tudo se encaixar. Ela diz para ele fazer quando ela não estiver ali. E por que ela diz isso? Porque quando ela entra em modo anúncio, ela não está ali, ela não tem consciência, ela não tem lembrança, ela não é nenhuma espectadora do seu próprio corpo. É como se ela tivesse sido desligada mesmo. Então o Frank se certificou de que ela aproveitaria
até o último segundo do plano Lux. E quando o plano acabou e ela começou a recitar anúncios, ele a matou. Mas para Amanda, o último momento de vida dela, a última lembrança que ela tem da vida é ela sendo plena, é ela sendo feliz, é ela sendo serena. Amanda morreu feliz, mas não podemos dizer o mesmo sobre o Frank. Antes da Amanda morrer, o Frank disse para ela que ele conseguiu dinheiro para pagar pelo Rivermind Lux, fazendo alguma coisa para um comprador particular no Dundames. Ele não fala para ela o que é, né, que ele negociou com esse cara, mas no final do episódio a gente vê ele entrando no quarto onde ele faz a live, tá com o Dundames aberto no computador e antes de fechar a porta a gente vê que ele tá com um estilete na mão. Ou seja, o comprador pagou para ver o Frank morrer ao vivo. Foi dessa forma que eu interpretei essa cena, porque para mim o Frank não conseguiria viver após ter matado a sua esposa. Então ele a protegeu até o último minuto. Ele garantiu para ela um final feliz e, ao mesmo tempo, acabou com a própria vida. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse primeiro episódio de Black Mirror e se vocês querem que eu faça análise dos outros episódios também. Clica nos meus vídeos que está aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.